Meus amigos, é o seguinte, hora de Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro e Flamengo, no caso, a ordem do primeiro jogo. Duelo pesadíssimo na Libertadores, aliás, sorteio assim, né, Mauro e amigos e Raí. Infelizmente, sorteio vai cair em algum momento numa oitavas de final, né, por capricho dos deuses do futebol, um duelo de Flamengo e Cruzeiro logo nas oitavas de final, em que naturalmente poderia ser uma semifinal de Libertadores. Aliás, poderia ser o justo se ambos estivessem no mesmo lado, né, pela capacidade, ou então cada um de um lado chegar a uma hipotética decisão. Enfim, são equipes que mereceriam ter uma vida mais prolongada na Libertadores. Não é o fato. E ontem no Mineirão tivemos o primeiro capítulo de um bom jogo de futebol, de um bom duelo. Duas equipes que, repito, têm grandes individualidades, coletivamente, claro, ajustes a serem feitos, tanto o Cruzeiro como também o Flamengo, mas 1-1. Foi justo ou alguém já poderia ter largado na frente com esse resultado, Mauro, Raí, amigos? Eu acho que o resultado foi justo. Me surpreendeu um pouco a falta de agressividade do Cruzeiro, sabe? Um time que joga em casa e que... Foi assim no ano passado, quando o Jardim era técnico do Cruzeiro contra o Flamengo, do Felipe Luiz. Sabe, o time pressionando alto e tentando encurralar o adversário e trazendo a torcida junto, né? Tentando fazer o estádio incendiar para chegar ao gol. Sabe, o goleiro fazendo defesa. Não teve. O Rossi não fez nenhuma defesa. O Cruzeiro levou perigo em algumas jogadas, né? Cabeçada do Caio Jorge para fora. O gol foi uma jogada individual do Arroio. Todos os méritos dele, na minha opinião. Acho que ali vi falha do goleiro. Pode até questionar ali o Samuel Lino indo seco para tomar aquele corner. Para mim foi um golaço. Mas o gol foi espetacular. Pô. O cara chamou para si. Pô. Deu um corte, acertou um chute absolutamente improvável, difícil de acertar, sem muito ângulo, né? Bola fazendo a curva, saindo do goleiro, entrando na lateral da rede. Pô. Mérito do rapaz ali. Então, que é uma jogada característica dele, né? Ele arrisca muito esse tipo de jogada, né? Mas, assim, me chamou a atenção isso. Eu imaginava que o Cruzeiro fosse tentar pressionar o Flamengo, tentar encurralar o Flamengo em momentos do jogo, mas não houve essa volúpia toda, não. Não houve, não. E só finalizou uma bola no gol, que foi a bola do gol. Não teve nenhum arremate na direção do gol, o Cruzeiro, além da jogada do Arroio, que resultou na abertura do placar. E o Flamengo ontem, para mim, era o Flamengo do Felipe Luiz, né? Muito claramente. Eu até falei aqui na véspera que eu não começaria com o Pedro, ele começou, de fato, sem o Pedro. Mas o Paquetá entrou durante o jogo. Também acho que o caso do Paquetá talvez por não estar na melhor forma. Eu não acho que entrou muito bem no jogo. Fez o gol, mas não acho que ele tenha feito uma boa partida. Quem entrou bem para mim foi o Carrascal. Acho que fez uma boa partida. E acho que tem o mérito do técnico de ter, digamos assim, retomado a memória daquilo que o time fazia com o seu antecessor. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma. Não sei também até que ponto isso foi coisa do técnico ou se os jogadores ali meio que, né, vamos do nosso jeito aqui. Que era o quê? Jogar daquela maneira. Tira a velocidade, fica com a bola, troca passe, não acelera o jogo, não deixa o adversário acelerar o jogo, mais posse de bola e vai levando o jogo. Você joga pelo empate? Não, você joga para tentar vencer. Poderia ter sido um gol do Caio Jorge de cabeça no final? Poderia. Poderia também a jogada do Carrascal, que ele chuta, o Otávio defende, a queima-roupa, ser um gol de vitória também. Então, assim, eu acho que o Flamengo até tentou a vitória, mas é um jogo difícil, é um jogo de ida e volta, são 2 jogos em 1, né? Ou é 1 em 2 jogos, na verdade, é um confronto de 2 jogos, não se define na ida, então é natural que existam algumas cautelas de parte a parte, né, que você não se lance de qualquer maneira para buscar um resultado, porque você sabe que vai definir em casa, no caso do Flamengo. E no caso do Cruzeiro, acho que faltou um pouco desse ímpeto, de tentar aproveitar o mando de campo, o estádio lotado, porque é assim que funciona, né? Quando você pressiona, quando você marca alto e consegue roubar a bola, criar situações, finalizar, o goleiro faz 1, 2 defesas, a torcida cresce, o estádio vem junto e você consegue usar o mando de campo a seu favor. O Cruzeiro não fez isso. Não fez isso. Aliás, o Cruzeiro ontem, quando tomou o gol de empate, começou a marcar no campo dele. Eu falei, cara, eles vão continuar marcando no campo do campo de defesa? Estranho. Depois das mudanças, saiu um pouco mais. Aí conseguiu criar uma jogada ou outra ali, inclusive essa que foi a mais perigosa, na minha opinião, na cabeçada do Caio Jorge, um escanteio batido pelo Rojas. E acho que o resultado foi justo. Houve a reclamação do Flamengo, de fato, o Matheus Henrique poderia ter sido expulso, ele mesmo deu a declaração depois do jogo, falando que ficou com medo de ser expulso na hora. Eu entendo que, como eu falei no começo do programa, esse tipo de arbitragem é como foi a final da Libertadores. O cara só vai expulsar se arrebentar. Ele alegou que pegou de raspão. Não pegou de raspão. Se ele quisesse, poderia expulsar. Mas no começo de jogo, dificilmente ele ia expulsar. De um lado ou de outro, acho eu. Acho que assim, se ele teve esse critério, claro que o Flamengo está reclamando e tudo mais, é natural que reclame. Fosse ao contrário, reclamaria também, por muito menos o Arthur J. reclamando, que acha que não foi falta na origem do gol. Pô, foi um gol que a bola foi cruzada, cabeceada na trave, o Paquetá finalizou sozinho. Tinha que ver a postura da defesa do time dele na jogada aérea. Ao invés de ficar reclamando de uma possível não falta, né? Olha quanta coisa aconteceu. A falta
daquelas faltas que marca toda hora do braço lá, do Fabrício Bruno, que é meio estabanado nessa jogada. A bola viaja, cabeceada na trave, volta, o Paquetá finaliza sozinho. É o critério que a gente criticou na Copa do Mundo no Egito e Argentina, para anular o gol do Egito. Que a falta foi lá na casa do chapéu, aconteceu 300 mil coisas ao longo do jogo e depois querem dar... Exatamente. É isso. Então, eu acho que foi um bom jogo, dentro do que eu poderia esperar de um jogo como esse. A tendência é o jogo do Maracanã ser melhor, porque é um jogo decisivo. A não ser que o jogo se arraste ali no 0x0, 1x1 no segundo tempo e fique um com medo do outro. Aí o jogo pode virar um marasmo e ninguém se arriscar esperando os pênaltis. Não acho provável que aconteça isso, não. Acho que no Maracanã o jogo vai ser melhor porque é o jogo que resolve. Né? É o contrário da partida de ontem. Mas eu gostei da atuação do Flamengo nas circunstâncias. Fora de casa, voltando a jogar da maneira que jogava do ano passado, mais próximo disso, e não jogando fechado para contra-atacar, esperando o adversário, para ser um time que joga só em transição. Não. E a entrada do Pedro e do Paquetá deu resultado, porque o Pedro participa ali na disputa de bola pelo alto, na cabeçada, e o Paquetá faz o gol. Mas eu não acho que eles jogaram bem, não. Entraram, teve participação ali, mas não tiveram uma grande atuação. Acho que dos que vieram do banco, para mim o Carrascal foi o melhor. Inclusive a jogada que ele faz ali, ele se livra do Gerson, o menino Zé Lucas ali é driblado, na sequência ele conduz a bola, o Zé Lucas não consegue bloquear o chute, né? Hesita e ele chuta, só que ele chuta a queima-roupa, o Otávio defende, a bola bate quase no goleiro do Cruzeiro, que aliás é um goleiro muito promissor, mas com muita dificuldade com a saída de bola com os pés. Também. Ele errou 3 bolas, assim, de tentar recolocar a bola, essa bola lateral. 2 no primeiro tempo e 1 no segundo tempo. Mas assim, achei que foi um bom jogo. Não foi um jogo espetacular, é um jogo de estratégia, um jogo de você pensa no conjunto das 2 partidas, e para o Flamengo foi melhor porque vai decidir em casa, empatou fora de casa. Agora poderia, num lance eventual, qualquer um dos 2 poderia vencer. Se o Caio Jorge cabeceia no gol ali, 2x1 Cruzeiro, se o Carrascal consegue finalizar a bola no alto ao invés na direção do goleiro, é 2x1 Flamengo. Então poderia ser vitória de um e do outro. Agora o Flamengo finalizou mais no alvo, criou, acho que fez um jogo correto, e acho que faltou ao Cruzeiro isso. Faltou ao Cruzeiro ser um time de mais imposição dentro de casa, porque senão você não usa o mando de campo. Você usa o mando de campo. A vantagem de você estar em casa é o quê? Você tentar trazer um ambiente para você. Porque um time como o Flamengo, se você não colocar um ambiente hostil no sentido de a torcida estar em cima e tal, cara, os caras ficam com a bola e um abraço, ficam trocando passe ali, vai. E uma nota lamentável, 2, né? Uma, Matheus Pereira. Como pode um jogador tão bom ser tão chato com essa coisa de ficar cavando falta? E os caras não entenderam. Teve uma hora que ele se jogou, tentou cavar lá uma falta, depois pênalti. Aí numa delas foi atendido, aí reclamou que tinha que sair para ser... O árbitro falou, não, 1 minuto fora. Vai lá ser atendido lá fora. É a nova regra. E, aparentemente não tinha nada, né? E depois o Plata, que se machucou, estava fora do campo. Ele pateticamente rolou para dentro do campo. E o Flamengo no ataque. Ele rolando para dentro do campo, ele dentro da área ali. Falei, cara, que loucura. Aí teve que ficar 1 minuto fora também. Já estava terminando o jogo, inclusive. Eu acho que os técnicos, as pessoas dos clubes, têm que conversar com os jogadores. Falar, cara, não faça isso. Você vai ficar fora do campo. Acabou. Para com essa farsa, com esse teatro mambembe, canhestro, e de ficar tentando ludibriar as pessoas como se fosse agredido, coisa parecida. E o melhor, para mim, do jogo foi o Pulgar. O Pulgar jogou muito bem, muito bem. Aliás, o desarme dele no Gerson, no final, é espetacular. Né? O Gerson está entrando na área, ele dá uma rapada na bola, limpa, o Gerson depois cai, mas o desarme foi na bola, fez uma bela partida o chileno. Raí, o jogo Flamengo e Cruzeiro, a evolução do Flamengo foi nítida, o Cruzeiro por jogar em casa deixou a desejar, o que pode mudar para esse jogo de volta por parte do Cruzeiro, o que o Flamengo tem que melhorar também para buscar essa classificação para o jogo de volta normal, pode manter esse padrão, algo que melhorar, enfim, sua impressão de um duelo muito igual, e que com esse 1-1, claro, né, ainda está aberto. Tem favorito, não tem favorito? O Flamengo é ligeiramente favorito para passar, mas é um jogo que está muito longe de estar definido, ou perto de estar definido. Uma eliminatória aberta ainda pela qualidade dos 2 times, né? O Flamengo agora joga em casa, vai ter o mando a seu favor, Maracanã, tudo mais lotado, mas o Cruzeiro tem um muito bom time. Sobre o jogo de ontem, acho que o Leonardo Jardim foi muito bem na estratégia, né? De mudar um pouco a forma do time jogar, características, tirando o Carrascal, por exemplo, e colocando o Plata, e tirando o Pedro para colocar o Bruno Henrique na frente. Ele muda a característica do time, é um time que ganha uma capacidade maior de pressionar, um time que ontem teve um perfil de ficar mais com a bola, trocar mais passes, tirar a velocidade do jogo, como o Mauro falou. E era importante isso, né? Porque o Leonardo Jardim conhece bem esse elenco do Cruzeiro, a maioria dos jogadores, alguns aqui ele não trabalhou, mas a maioria, a base do elenco, estava com ele na temporada passada. Então ele sabe como o Matheus Pereira e Caio Jorge se complementam muito bem, né? E o Caio Jorge é um jogador que vai muito bem quando tem espaço para correr, quando ele ataca em velocidade, quando tem uma bola em profundidade para ele. Então o Cruzeiro não conseguiu encontrar esses espaços, essas soluções. Tinha 2 pontas de velocidade ontem, né? O Arroio de um lado, o Wesley do outro. O Wesley foi uma contratação para essa temporada também. Um jogador que
já tinha ido bem no final de semana. Acho que ontem fez um jogo ok. Perdeu um gol, teve ali uma boa chance. O Arroio fez um gol espetacular, né? Um golaço já no segundo tempo do jogo. 2 jogadores com perfis bem parecidos, de velocidade, drible, boa jogada individual. O Matheus Pereira é um cara que também tem a sua velocidade e mais do que isso, direciona bem a bola para esses caras poderem correr. O Caio Jorge também é um jogador de explosão. Então o Cruzeiro, do meio para frente, é quase todo um time de velocidade, né? E tirar essa velocidade do jogo me pareceu ser um objetivo ontem, né, do Flamengo, do time do Leonardo Jardim, na formação que ele colocou em campo, na dinâmica que ele trouxe para o jogo também. Então ele acertou, foi muito bem. O Cruzeiro teve as suas oportunidades, não foram tantas assim, mas poderia ter feito mais do que um gol, por exemplo, né? Poderia até ter vencido o jogo. Teve a chance do Wesley bem no comecinho, que faz um gol com 5, 6 minutos de jogo. O jogo ia para um outro caminho, poderia ir para uma outra direção. Então foi um jogo muito bom de acompanhar, 2 times tentando jogar de diferentes formas. Me parece que o Cruzeiro ficou um pouco, talvez, surpreendido com a estratégia do Flamengo, porque o Flamengo não vem jogando assim, não vem jogando nessa formação e exatamente nessa batida de cadenciar mais jogo, não é muito o estilo do Leonardo Jardim, até por isso eu acho que ele acertou muito na formação, ele vai para uma coisa que ele não vem fazendo e surpreende o adversário e até o time do Arthur Jorge entender um pouco como que aquele jogo estava se desenrolando. Passaram alguns minutos ali do primeiro tempo, né? Então, um jogo aberto aí para semana que vem, para o jogo da volta, eu disse, com um ligeiro favoritismo do Flamengo, mas longe de estar definido. O Cruzeiro tem um time que pode ir ao Maracanã e vencer o jogo. Pode nos pênaltis passar, enfim, tem um bom time. Acho que tem um senão aqui do jogo de ontem do lado do Cruzeiro, que foi o goleiro, o Otávio, achei um pouco inseguro. Não sei como ele vai reagir a um jogo de Libertadores no Maracanã, lotado com 80 mil pessoas da torcida adversária. Achei ele bem inseguro no jogo de ontem. Isso é uma coisa pra gente ver como ele vai se comportar, né, nesse confronto de volta. Porque um goleiro inseguro em um jogo de mata-mata é um fator que pode ser determinante, né, para uma classificação. Mas jogo aberto. São 2 ótimos times. O Cruzeiro muito, muito bom também. Bem treinado. Gosto muito do Arthur Jorge. Acho ele um excelente treinador. Um dos poucos treinadores bons que a gente tem no futebol brasileiro, bons de verdade, né? E o Cruzeiro melhorou muito com ele. Assim, o nível competitivo que o Cruzeiro atingiu é outro. Se a gente lembra do começo da temporada com o Tite, até o início do Campeonato Brasileiro, né? Perdeu vários jogos em casa, vai lá afundado na zona do rebaixamento. É melhor que o do Leonardo Jardim? Individualmente, acho que sim. No coletivo, no trabalho. Comparar o Cruzeiro do ano passado... Não, acho que ainda tem um chão ainda para isso. Mas individualmente o time é melhor. Individualmente acho que tem mais soluções do que tinha ano passado. Ano passado era o time... O 11 inicial bem definido, né? Do meio para frente, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Wanderson de um lado, Christian do outro e o Caio Jorge na frente. Agora tem mais refino, né? Wesley, Arroio, Gerson no meio campo. Mas o que aquele time jogou e o que esse joga na frente... Acho que ainda não dá para comparar. Ainda não dá? Não dá, acho que ainda não. Ainda tem muito chão ainda, né? Tem um restante de Campeonato Brasileiro. Acho que no fim do ano é legal fazer esse exercício. No final da temporada a gente pode fazer esse exercício, porque eu imagino que o Cruzeiro vai atingir no Brasileiro o mesmo resultado. O Cruzeiro vai ser de novo o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Ele está escalando. E acho que aquela terceira vaga ali vai ser dele mais uma vez. Só que ele pode ir longe nas Copas no sentido de ganhar um título, né? Ele está vivo na Copa do Brasil também. Sim. Pode ser que ele caia da Libertadores na próxima semana contra o Flamengo. Mas na Copa do Brasil ele está numa situação de ir longe. Ano passado, o Cruzeiro não jogou a Copa Libertadores, foi eliminado na primeira fase de forma vergonhosa na Sul-Americana, né? Sim. Com aquela conversa fiada de não queremos estar aqui, não sei o quê, mas foi um vexame. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro foi até a semifinal, né? Foi eliminado pro Corinthians nos pênaltis. Perde o primeiro jogo em casa, ganha em São Paulo e nos pênaltis acaba sendo eliminado. Então acho que no fim da temporada a gente vai poder fazer um diagnóstico. Mas mais material humano o Arthur Jorge tem do que tinha o Leonardo Jardim na temporada passada. Moro, conhecendo como poucos o torcedor rubro-negro, ele é um cara que ele quer ver todo mundo ao mesmo tempo, né? Flamengo... Paquetá, Samuel Lino e Pedro e Arrascaeta e se puder encaixar todo mundo, se jogasse com 15 então era o cenário perfeito, né? Só que, naturalmente, só cabem 11 nessa equipe. Paquetá, Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro podem jogar juntos? Devem jogar juntos ou é impossível? No contexto e na forma que o Flamengo se apresenta para o seu melhor futebol até o final do ano ser resgatado? Não, pode jogar junto, dependendo. O Paquetá pode ser o segundo volante, ele pode jogar pela direita. Não vejo nenhum problema, não. Depende muito da estratégia do jogo, do confronto. Agora, por exemplo, antes do jogo de quarta-feira, ele tem que pensar no Mirassol, domingo, fora de casa. Ele tem que ganhar esse jogo. O Flamengo não pode se dar o luxo de colocar reservas do Mirassol. O Flamengo ficou 11 dias sem jogar, gente. Até o jogo com vitória. Então, vamos lá. Os jogadores tiveram um período longo de descanso, recuperação. Não foram os mesmos titulares do jogo contra Vitória em relação ao jogo contra o Cruzeiro. Tem mais gente que pode entrar, ele pode ter uma outra formação domingo boa, não um time reserva, mas um time mexido, né?
Tem que preservar quem? Você. Ele tem opções. Ele tem Danilo, ele tem Varela, que não jogou ontem como titular, jogou só nos minutos finais. Pode ter a volta do Alexandre, ele tem o Everton Araújo, ele pode ter o De La Cruz, que lá não é piso de plástico, então joga, né? Quando é piso de plástico, nem entra. O Bibelô não pode nem entrar em campo. Se pisar no plástico, já se machuca, pelo jeito. Então ele tem outras opções. O Pedro jogou só a partir dos 20 minutos aproximadamente. Pode ser titular no próximo jogo, até porque o Bruno Henrique não sabe se vai ter condição lá por conta da jogada lá do começo do jogo. Pelo menos é o que está se comentando. Então acho que ele tem que montar um time no domingo e aí depois ele pensa vai já pensando, aliás, na estratégia do jogo de volta, né? Mas pode jogar junto sim. Uma questão de escolha dentro da estratégia para cada jogo. Ontem ele tentou com o Plata e com o Bruno Henrique, é um time que pressiona mais, é um time mais físico, né? Para começar o jogo. O Plata acho que não fez um bom jogo, pode fazer mais do que fez ontem, mas acho que os laterais ontem foram corretos, tanto o Royal quanto o Ayrton Lucas, acho que fizeram um jogo correto. Que era uma preocupação, né? Um calcanhar de Aquiles, o Royal e o Ayrton Lucas. E você tem que pensar dentro, assim, na perspectiva do jogador. O que eles podem oferecer? Acho que dentro do que eles podem oferecer não foram mal, não. O Royal tem jogado jogos da Libertadores, o Varela tem jogado o Brasileiro, o Royal ele é mais alto, então ele ajuda também na jogada aérea defensiva, né? Acaba sendo... E até participou de uma jogada ofensiva que foi marcado impedimento, que ele quase faz um gol, né? Se não está impedido, faz o goleiro, é um golaço. Ele recebe, domina, já bate pro gol. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas acho que ele tem que pensar nos dois jogos, né? Ele não pode colocar um time reserva domingo. Ele tem que tentar ganhar do Mirassol. E o Mirassol também vai estar envolvido com o Libertadores, então a situação é a mesma. Ele vai jogar hoje contra a LDU, né? E vai viajar para jogar na montanha. O jogo de hoje é em Mirassol. Então, o adversário do Flamengo também vai estar nessa situação. E uma baita logística, né, esquisita, porque o Mirassol sair de São José do Rio Preto agora... Isso, para viajar lá para Quito, é mais complicado. Mas você vê que, é curioso isso, né? É Cruzeiro e Corinthians, né? Os dois envolvidos com Libertadores, Fluminense e Palmeiras, os dois envolvidos com Libertadores, Flamengo e Mirassol, os dois envolvidos com Libertadores. Ou seja, você tem aí confrontos... E ainda tem um plano semana que vem de Flamengo e Cruzeiro, né? Campeonato Brasileiro. Na sequência. Mas entre um jogo e outro Libertadores, todo mundo está envolvido com Libertadores. Perfeito. Eu achei que isso acabou sendo bem interessante no sentido de que faz com que as equipes entrem em igualdade de condições, né? No jogo de meio de final de semana. E isso aí não é uma jabuticaba brasileira, né? Não é uma característica do nosso futebol. Na Champions também, se você joga no meio de semana a partida eliminatória, no final de semana você vai jogar o campeonato e depois vai jogar a outra partida eliminatória. É assim no mundo inteiro, né? Antes que alguém diga, que absurdo, vai ter que jogar domingo. Tem que jogar. Sim, claro. Aí funciona assim. Agora, para isso você tem elenco. Elenco farto, no caso quem pode ter, né? E bom, para você poder utilizar o elenco. É a função aí dos técnicos do Palmeiras e do Flamengo especialmente, né? Os outros não tem tanto, não. Do Fluminense a gente não sabe nem quem vai ser o técnico, né? O Zubeldia foi demitido. Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, sobre o jogo de ontem, as impressões do Leonardo Jardim e o que a gente pode ainda avaliar em relação ao que vai ser esse duelo espetacular entre Flamengo e Cruzeiro agora no Maracanã, nesta ordem que ontem foi invertida para Cruzeiro e Flamengo. Vamos lá. Acho que foi um jogo equilibrado, com um pequeno ascendente do Flamengo nos números, não é? Entre duas boas equipas, o resultado, acho que é um resultado positivo. Vai haver um segundo jogo. Não foi por acaso que estes jogos que aconteceram agora, este horário, todos empataram. Está funcionando. Está funcionando. Chegar mais perto, um pouquinho para pegar. Tá. E pronto, e estamos no intervalo do jogo. E temos que, na nossa casa, voltar a repetir uma boa exibição, com o objetivo que é de qualificar. Mas sempre tem atenção a qualificação da equipa do Cruzeiro. Tá, então, o Leonardo Jardim, nessa análise do jogo, e a mesma pergunta que eu fiz para o Mauro. Esse time do Flamengo, bem escalado do jeito que foi, pelo menos para alguns, ao ponto de ter dado certo, ter melhorado nessa capacidade coletiva, que era a cobrança que se fazia nos últimos tempos, e para o jogo que funcionou contra o Cruzeiro. Não é fácil chegar no Mineirão e ganhar do Cruzeiro. Muda esse time para o jogo contra o Cruzeiro no Maracanã. Dá para encaixar Paquetá, Pedro titulares, fazer esse meio campo, digamos assim, mais estrelado. Só que aí naquela concepção, né, Mauro, vai ter que abrir mão de um Jorginho da vida ou de um Pulgar, que eu acho pouco provável que se faça, né? E pra você, Raí, abre mão de um Jorginho pra colocar o Paquetá de segundo volante? Nenhum. Enfim, qual é a sua real montagem de um time ideal do Flamengo a partir desses próximos tempos? Paquetá no Carrascal. Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Samuel Lino, Paquetá, Pedro. Acho que vai ser esse o time pro jogo da volta. Paquetá saindo do lado direito pra dentro, é um movimento que ele tá muito acostumado a fazer, já fez 1 milhão de vezes, sendo um homem a mais de meio campo para dividir a armação com a Arrascaeta.
pisar eventualmente na área. O Samuel Lino também saindo do lado para dentro, mas mais em diagonais em direção ao gol, são características diferentes. Espaço para os alas laterais, né, poderem apoiar. Suporte de trás do Jorginho, cadenciando o jogo, fazendo o time jogar. Eu acho que vai ser esse o Flamengo pro próximo jogo. Acho que é a formação ideal, inclusive, do Flamengo para os principais jogos aí da temporada. Claro, um jogo ou outro, né, uma estratégia ou outra, você pode mudar, como foi ontem, em que ele coloca o Bruno Henrique e coloca o Plata para ter um time com outra característica, com outro perfil, mais capacidade de pressão. Mas jogos como o da próxima semana, que o Flamengo deve ser protagonista, ter a posse da bola, se ocupar do campo de ataque, ter um volume maior ao longo da maior parte do jogo, eu imagino que o Paquetá possa entrar nessa posição do Carrascal e o Pedro na posição do centroavante na referência. Arremata o Flamengo aí, Mauro. Eu tenho dúvidas porque tem esse jogo no meio do caminho, né? Então eu fico aqui pensando o que ele vai fazer. Eu acho que todo técnico, quando tem uma sequência assim, ele tem que pensar no combo das partidas, né? Porque, por exemplo, o Palmeiras pode se dar o luxo até de correr um risco contra o Fluminense ali. Ele tem a vantagem. O Flamengo não. O Flamengo está tentando alcançar o líder do Campeonato Brasileiro. Então ele não pode, no domingo, colocar um time meia boca. Ele tem que botar um time forte. Mas ele tem que pensar no conjunto dos dois compromissos que ele vai ter no intervalo aí de poucos dias, né? Como a viagem até Mirassol, né? Tem isso, ele vai para Mirassol. Tudo bem, vai no voo fretado e tudo, mas tem a viagem. Né? Depois joga no Rio de Janeiro. Depois viaja para Belo Horizonte para jogar com o Cruzeiro de novo, pelo Brasileiro, no outro sábado. Então, assim, depende muito do que ele vai imaginar. Eu imagino que ele volte com o Pedro. Talvez o Paquetá já possa jogar até lá de saída, porque ele está voltando de lesão. Acho que isso também tem pesado no fato de ele ter entrado durante os jogos. E acho que é importante que o Carrascal tenha voltado bem nesses 2 últimos jogos, quando entrou. Contra o Vitória e ontem também entrou bem. Porque ele é um jogador útil, mas ele está muito queimado, né? As bobagens que ele fez aí de expulsões e tudo, especialmente a última contra o Palmeiras, ele ficou muito exposto, muito queimado. Inclusive, até isso é informação. O Flamengo só não vendeu porque a proposta que fizeram por ele foi lá atrás. Se fosse na janela agora, tinha vendido. Incomodou muito internamente. Jogadores, diretoria, todo mundo ficou bem pé da vida com o que aconteceu, porque o cara ele é reincidente, né? Ele foi reincidente ali, quer dizer, de novo. Ele conseguiu ser expulso criando um problema. Mas eu acho que ele tem aí boas opções. O Pulgar e o Jorginho não vai mudar, pode ser que mude para domingo. Que algum dos dois seja preservado, que ele gire um pouco o elenco. Mas acho que ele vai manter a linha defensiva mesma na quarta-feira que vem, os 2 volantes. Mudança pode ter essa aí, o Pedro voltar como titular, Lindo ele não vai mexer, nem pode. E aí tem a opção, teve o Plata, ele pode ter o Carrascal, pode ter o Paquetá de saída, Rascaeta também não vai mexer. Acho que a minha dúvida é o que ele pode mudar nas 2 posições que ele alterou, que surpreendeu muita gente, que foi Plata e Bruno Henrique. Que aí ele tem Pedro, tem Carrascal, tem Paquetá, ele tem essas opções todas aí.